Bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, Luciano e nossos ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos já acionar o nosso repórter da Eldorado lá em Porto Alegre, Luciano Nagel, que vai trazer para a gente um panorama sobre a ampliação de um trajeto importante, né, que está sendo chamado de corredor humanitário para veículos de emergência passar sobre as águas, né, numa elevação do nível da rua para se conseguir levar comida, mantimentos e remédios. Oi, Luciano. Isso, bom dia novamente aí, Carol, Raíssen, e bom dia para Eliane e também todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Falando aqui de Porto Alegre, então, a temperatura subiu um pouquinho, está em 10 graus agora neste momento, tempo parcialmente nublado com sol. E a Prefeitura de Porto Alegre vai ampliar, na verdade, o corredor humanitário na entrada aqui da capital. Esse corredor, para quem não se lembra, ele foi criado para agilizar o abastecimento de serviços essenciais, como oxigênio para os hospitais, água, alimentos e equipamentos de emergência. Esse é um acesso alternativo para Porto Alegre. Ele está sendo ampliado em 300 metros do outro lado da pista, como explica o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores. A ideia é ampliar aqui para dar tráfego nos dois sentidos e permitir que ele seja contínuo, então, tanto no sentido de Porto Alegre, ali a Freeway, como lá da Castelo Branco para o centro de Porto Alegre. Já foi feita algumas alterações no túnel ali, para que os carros saiam direto e a gente possa permitir. Ontem tivemos algum certo fluxo, estamos recebendo mais de 20 mil veículos por dia, mas se demonstrou eficiente. Infelizmente choveu, né? O rio voltou a subir, nós não sabemos exatamente quando nós vamos poder restabelecer e não podemos deixar a cidade sem o acesso, e a 118 tem se mostrado insuficiente, claro. Então nós temos que ampliar nesse momento. Todas as medidas possíveis serão tomadas e até as impossíveis. Então nós vamos, tudo que tiver ao nosso alcance, nós conseguimos fazer, nós vamos tentar fazer. São cerca de 60 trabalhadores que estão no local para fazer a ampliação desta pista, que começou a operar na última sexta-feira, no final de semana, registrando um tráfego médio de 100 veículos por hora, segundo a Prefeitura aqui de Porto Alegre. O corredor, até o momento, ele tem uma pista única, mas ele funciona nos dois sentidos até o momento. Os agentes da IPTC, que é a empresa pública de transporte e circulação, operam um sistema de ponto a ponto, orientando o trânsito no local para que os veículos possam trafegar de forma alterada nas duas direções, tanto na saída quanto na entrada de Porto Alegre. Então, com a ampliação desta pista, vai ser melhor, porque daí vão ter os dois sentidos, tanto para entrar na capital quanto para sair. Com vocês aí no estúdio. Obrigada. As informações do Luciano Nagel. Só um panorama de alguma expectativa dessa agenda do presidente Lula por aí hoje, Luciano? O presidente Lula, eu estava conversando agora há pouco, antes de entrar no ar, com a Eliane Cantanhede. Ela nos informou que ele já embarcou para Porto Alegre e a expectativa é que ele chegue logo aqui na capital, não na capital gaúcha. Ele vai pousar na base aérea de Canoas e vai em direção à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde ele vai anunciar aí as novas medidas de apoio aos gaúchos. Vai ser no auditório da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, onde tem cerca de 100 mil pessoas que ficaram desalojadas por causa das enchentes. Obrigada, Luciano, pelas informações. É isso, Eliane. Hoje essa agenda fica tomada, né? E uma expectativa de todos os olhos voltados para o Rio Grande do Sul a partir desse pacote que deve ser anunciado hoje pelo presidente Lula, né? Pois é, o presidente Lula embarcou para São Leopoldo. Ele agora quer fazer anúncios com pessoas, não como das outras viagens que ele fez ao Rio Grande do Sul, em que ele se reuniu com o governador,
né, com o governador Eduardo Leite, com prefeitos, com autoridades. Dessa vez ele quer, aspas, povo, né? Então, como o Luciano estava nos falando, a Unicinos está abrigando ali 100 mil pessoas, quer dizer, a região toda tem desabrigados aos montes. Então, o Lula quer contato direto com a população atingida pela tragédia no Rio Grande do Sul. Ontem, a Câmara dos Deputados já aprovou o texto base do projeto que suspende por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Né, aquele projeto que, além de suspender a dívida, também congela os juros do estoque da dívida por 3 anos. E hoje o Lula deve anunciar um voucher para as famílias que estão aí na Rua da Amargura, no estado. Né, a previsão, né, vamos esperar o anúncio oficial, mas a previsão é de um voucher de R$5 mil, mas ainda todo um processo burocrático para a inscrição de quem tem direito. Porque, claro que uns vão ter direito de um jeito, outros de outro, quer dizer, vai ter todo um detalhamento desse processo todo. O fato é que ontem o Lula já se reuniu com o presidente da Câmara novamente, o Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o vice-presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, exatamente para discutir essas questões todos os processos burocráticos, legais, para essas medidas. O Lula está, assim, a 1.000 por hora na questão do Rio Grande do Sul. É como se ele tivesse parado todas as agendas, inclusive cancelou a viagem ao Chile, que seria sexta-feira, cancelou tudo e focando diretamente na tragédia do Rio Grande do Sul. E mais, né, isso é inacreditável, né, porque ontem eu estava em São Paulo, eu peguei um Uber e o motorista que não votou no Lula, não votou em 2018, não votou em 2022, ele estava indignado com passageiros que estão acreditando em fake news de que o Lula não fez nada, né? Ele me disse, que você acha disso? Né? Não fui eu que puxei o assunto, ele que puxou, né? Ele indignado com as fake news, ou seja, eu acho que as fake news não estão dando muito certo, não, porque é tão evidente, né, que o Lula mobilizou todo o governo, mobilizou todos os recursos possíveis, mobilizou os outros poderes, ele está a 1.000 por hora para tentar minimizar essa tragédia que tem essa frente da emergência, né, para resgatar as pessoas que já estão, uma frente que já está praticamente esgotada, né, resgatar as pessoas, forçar as pessoas a sair de casa. O governo do Rio Grande do Sul e as prefeituras estão muito cuidadosas com isso, porque ainda vem mais chuva aí, a previsão de quinta-feira voltar a chuva, né, mas também na questão da reconstrução do estado. Né? Então, hoje vamos ter mais anúncios para o Estado, dessa vez muito focado também em pessoas, em famílias, com Lula diretamente nas áreas atingidas e em contato com a população atingida. Falando em novos anúncios, né, Eliane, expectativa para o anúncio além dessa questão envolvendo pessoas, como você destacou, movimentos políticos, movimentações políticas também, com a indicação do ministro Paulo Pimenta, que é lá da Secretaria de Comunicação, para ser um ministro extraordinário, uma autoridade federal no Rio Grande do Sul. Isso aí já está gerando ruído, né, Eliane? Pois é, isso está gerando ruído e com toda razão, né? Porque cá para nós, né? Porque sabe, a gente não gosta muito de fofoca, mas o Paulo Pimenta é um ministro muito criticado pelos próprios colegas de ministério, pelo próprio PT,
né? Ele que é o ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do governo, o ministro dos anúncios do governo, e ele de vez em quando pisa na bola, fala o que não pode falar, anuncia medidas que ainda não foram tomadas, aí tem que se desculpar. Ele é meio atrapalhado. E agora ele vai ser, assim, a autoridade federal no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o presidente Lula, na última reunião ministerial, essa da emergência nessa semana, ele reclamou muito que tem ministro que anuncia coisa que ainda está sendo discutida, tem ministro que avança o sinal, tem ministro que atropela o governador do Rio Grande do Sul com medidas que têm que ser feitas com o Estado e não paralelamente. Enfim, ele quis dar, vamos dizer assim, uma ordem na bagunça. E aí nomeou o Paulo Pimenta. Mas tem ali duas questões acessórias a essa nomeação. Primeiro, é que o Lula resolve um problema dele e um problema do governo em Brasília, porque tira o Paulo Pimenta e alivia as queixas, que são muitas, contra a atuação do Pimenta em Brasília. E a outra questão, que é mais complexa, é que o Paulo Pimenta é deputado federal do PT no Rio Grande do Sul, ou seja, com essa visibilidade toda, quase sendo considerada um governo paralelo do Estado, né, fica meio evidente que o Lula está lançando um candidato ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Ele está dando palanque para o Paulo Pimenta. Então isso ainda vai gerar muita polêmica, muito mal-estar, e isso piorou muito com uma questão delicada, é que hoje o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, declarou claramente que ele soube da nomeação do Paulo Pimenta pela imprensa. Então, se a questão política estava indo muito bem, né, do Lula com o governo estadual, que é de oposição, com as prefeituras, agora, olha, vamos dizer que a situação já foi melhor. O Lula, ao indicar o Paulo Pimenta, ele pode ter resolvido um problema dele em Brasília, mas ele pode ter criado um problema para ele no Rio Grande do Sul. É isso, boa visão aí dessa questão local que pode sobrepor, né, ou pelo menos trazer esse recado ao governador gaúcho de um esvaziamento do trabalho dele também ali, pensando nessa questão política. Só para atualizar aqui para o nosso ouvinte, saiu o Balanço da Defesa Civil agora das 9 da manhã. A gente tem o número de mortes subindo para 149. São mais de 2 milhões de gaúchos afetados, mais de 500 mil desalojados, 446 municípios afetados e ainda tem o número deixa eu pegar aqui de feridos, 806, e são 108 desaparecidos. Esse é o último levantamento apresentado pelas autoridades gaúchas dessa tragédia das enchentes. Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado para falar um pouco sobre economia e essa decisão da saída de Jean Paul Prates da Petrobras. O que pode mudar, pensando aqui nessa provocação que eu te fiz antes do intervalo, que é ser um polo de crise, porque para o governo, na teoria, a chegada de um nome mais alinhado ao governo e talvez de uma política mais intervencionista pode ser considerada como uma solução, né, Eliane? Pois é, o problema é o seguinte, o problema é que está todo mundo de olho no mercado, na abertura da Bolsa nesta quarta-feira. Ontem, lá nos Estados Unidos, as ações da Petrobras já caíram 7%. Então, é uma sinalização muito complexa. Já era esperada, né? A história de uma queda anunciada, a queda do Jean Paul Prates, que é do PT, que é um especialista nessa área de energia, né? Mas já era esperada por quê?
porque o presidente Lula, que é intervencionista, né? A gente não pode dourar a pílula. O Lula acha que as estatais têm que estar a serviço da população, têm que estar a serviço das políticas públicas. Ele não entende muito o papel das empresas num desenvolvimento do país que, na verdade, reflete na qualidade de vida e reflete na qualidade, portanto, do próprio país. Então, o Jean Paul Prats, do PT, bateu de frente com o ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, e com o Rui Costa, o chefe da Casa Civil, que também é do PT. Né? Eu achei curioso porque o presidente Lula chamou o Prats a Brasília para se reunir com o Silveira e com o Rui Costa, mas faltou alguém nessa reunião, que é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad estava fazendo tudo para não se envolver nessa história, mas a gente sabe que ele é mais alinhado com o Jean Paul Prats. Empresa age como empresa, principalmente empresa que tem acionista, né? Então, o Haddad não foi chamado até para não se contaminar com essa nova crise. Agora, as crises na Petrobras se tornaram cotidianas, né? Porque no governo Bolsonaro caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro, caiu o quarto, foi um atrás do outro, né? Agora, no governo Lula também, já com menos de 1 ano e meio de governo, já cai o primeiro presidente. É sinal de que os governos têm dificuldade de fazer uma separação entre empresa, lucro da empresa e as, vamos dizer assim, vontades políticas dos governos de plantão. Todo mundo quer botar a mão na Petrobras, né? E a crise começou não, porque já vinha de antes, mas eu acho que, assim, a gota d'água foi quando o governo impôs a suspensão da distribuição dos dividendos extraordinários da Petrobras. Com o seguinte detalhe curioso, é que como o governo, né, a União é a maior acionista, é também a maior beneficiária desses dividendos extraordinários. Então é tudo muito complexo, muito confuso, uma forma de governar bastante peculiar. A sucessora do Jean Paul Prats vai ser a Magda Chambriard. Ela é engenheira, ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. E uma curiosidade é que o Lula decidiu pelo nome da Magda em conversas com Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, ex-ministra de Minas e Energia, e com Aloysio Mercadante, que é presidente do BNDES. Ou seja, com 2 petistas e mais um detalhe curioso, né? A Dilma Rousseff, que é dessa área também de energia, é muito acusada até hoje de ter sido muito intervencionista na Petrobras. A Petrobras foi no fundo do poço no governo Dilma, não apenas pelo Petrolão, pela Lava Jato, aquelas coisas todas de corrupção que vieram do governo anterior, eu quero dizer, do governo Lula, dos governos Lula, mas também por gestão política, por intervenção política nos preços da Petrobras. Então, vamos ver qual vai ser a orientação da Magda Chambriard com a seguinte informação. Né, o Conselho da Petrobras, que recebeu ontem uma carta do próprio Jean Paul Prats confirmando a saída dele, confirmando a demissão, citando nominalmente Alexandre Silveira e Rui Costa. Bem, o Conselho se reúne hoje para ratificar, ou não, mas provavelmente ratificar, o nome de Magda Chambriard.
Vamos ver como evolui e vamos ver como é que abrem os mercados.